Olha só a enrascada em que nos metemos, ou melhor, em que nos meteram. Lula, presidente pela terceira vez de um país que há décadas vive uma guerra particular, com mais de 40 mil mortos por ano, quer entrar para a história como o grande pacificador mundial, o grande líder capaz de resolver um conflito complexo como esse da Ucrânia e a Rússia na base do papo de boteco. Atenção! No vídeo a seguir é possível ouvir a insuportável voz de Lula. Espectadores sensíveis podem se sentir ofendidos. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Aí está Lula deixando clara a sua inteligentíssima estratégia para pôr fim à guerra da Ucrânia. E na época em que o Lula falou essa bobagem aí, eu me lembro que todo mundo riu. Ah, é só papo de campanha, é só o Lula usando todo o seu carisma para falar com seu público, com a sua militância. Não é não. Ainda estamos em fevereiro, o governo não completou nem 2 meses e Lula, sempre contando com a ajuda da imprensa amiga, insiste na imagem de grande pacificador mundial. Aliás, antes de eu chamar a vinheta, vale a pena perguntar que tipo de pacificador é esse que dentro da sua própria casa não se cansa de colocar um brasileiro contra o outro, chamando seus adversários de fascistas e genocidas? Não adianta, para Lula, o mundo também é um grande palanque, ao que parece. O Visconde do Rio Branco de Garanhuns acha que a eleição para o Prêmio Nobel da Paz é organizada pelo TSE. A filosofia política de Lula é muito simples. Para ele, o mundo se divide entre malandros e manés. E ele, claro, se considera um malandro, o maior malandro do mundo. Mas a esperteza do Lula só vai até a página 2. Assim que subiu a rampa, para tristeza e decepção de metade dos brasileiros, Lula se pôs a satisfazer uma de suas obsessões, a política externa. Normal, né? Normal para um comunista que só fala de soberania e autodeterminação dos povos quando lhe convém. Isto é, quando convém para defender as ditaduras amigas, como as da Venezuela e da Nicarágua. Atenção! No vídeo a seguir é possível ouvir a insuportável voz de Lula. Espectadores sensíveis podem se sentir ofendidos. Da mesma forma que eu sou contra así como estoy en contra a ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia, de la ocupación territorial rusa en Ucrania, eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Mas esse aí é o mundo de fantasia de Lula. Um mundo de fantasia talvez criado à base de muita cerveja tomada nos botecos da vida. No mundo real a coisa é bem mais complexa. A guerra não existe para satisfazer os delírios megalomaníacos de Lula. A guerra não existe para lhe darem o Prêmio Nobel da Paz. Enquanto Lula fala essas bobagens por aí, o Estado brasileiro, no fórum que lhe compete, isto é, naquela estrovenga chamada Organização das Nações Unidas, vota contra a Rússia e a favor dos Estados Unidos e da OTAN. E aqui vale destacar o que diz o cientista político Marcelo Suano na matéria de Wesley Oliveira e Rodolfo Costa para a Gazeta do Povo. A pretensão é de ser protagonista, mas por uma necessidade e interesse pessoal do presidente da República, a maneira como o país se posiciona é de um coadjuvante. E tem mais. Lula tem a pretensão de alguém que quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, como foi cogitado no passado, mas não tem como estar de um lado e do outro ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Nessa aventura egocêntrica e megalomaníaca, Lula conta com o apoio da imprensa que, eu não sei se por despreparo ou por afinidade ideológica ao anão diplomático de voz rouca,
compra as narrativas petistas sem um mínimo de senso crítico. Semana passada, por exemplo, todo mundo correu para dar a notícia de que a Rússia, do poderoso Vladimir Putin, estava analisando um plano de paz proposto pelo gênio Lula. Veja só o que disse a agência de notícias France Press. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que o país está analisando as iniciativas de paz do presidente Lula. O presidente brasileiro tem se movimentado no sentido de construir as bases de um acordo para o fim das hostilidades no leste europeu. Mas logo em seguida temos a reprodução da resposta protocolar da autoridade russa. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil em relação a uma possível mediação para encontrar caminhos políticos para prevenir uma escalada de violência na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, nas bases do multilateralismo e considerando os interesses de todos. Em termos diplomáticos, isso aí equivale a um pode deixar que a gente vai fazer a paz, sim, só porque aquele brasileiro lá quer. Claro, claro. A máquina de propaganda petista é tão patética que até site de fofoca se dispõe a alardear Lula como o grande pacificador mundial. Tudo impostura, tudo mentira, tudo garganta, tudo gogó, tudo conversa de mesa de bar. Tudo propaganda política para agradar a militância e, com alguma sorte, criar uma cortina de fumaça para os problemas internos do Brasil. Como sói, a realidade é bem diferente do delírio megalomaníaco lulopetista. No mundo real, o que temos é um presidente da Ucrânia preocupado com a postura de agente duplo da diplomacia brasileira. I've sent him invitations to arrive to Ukraine. I'm really looking forward to have a meeting with him. I would really like him to assist me and support me with the platform for conversations with Latin America. No mundo real, temos ainda a Alemanha retaliando o Brasil pela malandragem de Lula. E a Alemanha decidiu embargar a exportação de veículos de guerra fabricados no Brasil. A decisão seria uma retaliação após o governo brasileiro negar a venda de munição que seria enviada para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. No mundo real, temos também a questão energética e dos fertilizantes, algo que mais cedo ou mais tarde afetará o Brasil. Para encerrar, vale dizer que nada disso é novidade. Em 2010, no auge da popularidade, Lula também tentou convencer os suecos a lhe darem o Prêmio Nobel da Paz depois de costurar um acordo nuclear mequetrefe com o Irã, do amigão Mahmoud Ahmadinejad. O acordo foi um fracasso, Lula não ganhou o Nobel e o Irã continua por aí, aprontando das suas. Eu só fico me perguntando por que é que o Lula quer se meter numa guerra que não lhe diz respeito e diante da qual o Brasil é pequeno, minúsculo, quando aqui, bem pertinho do nosso quintal, temos problemas tão ou mais urgentes. Na Venezuela, a perseguição aos oponentes do regime de Maduro é tão corriqueira que nem ganha mais as manchetes dos jornais. Na Nicarágua, o amigão do Lula, Daniel Ortega, em sua incansável guerra contra os cristãos, proibiu até procissões de Páscoa. E na ditadura alexandrina, ali em Brasília mesmo, mais de 900 pessoas seguem presas a mando do STF, com vários dos seus direitos constitucionais violados na cara dura. Lula é uma farsa, uma impostura, uma mentira, sempre foi. Mas tem gente que acredita. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da polêmica em torno do cachê milionário de Gisele Bündchen, que recebeu 10 milhões de reais para ficar apenas 3 horas num camarote da Sapucaí. Se bem que eu acho que 10 milhões de reais é pouco, hein? É pouco para aguentar música ruim, gente bêbada, suada, jornalistas e celebridades. Para ler, assine a Gazeta do Povo. Clique no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Custa apenas R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. Pare de passar raiva com o jornalismo esquerdista que você encontra por aí. Dê esse presente a si mesmo. A Gazeta do Povo é um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. E por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe
e se inscreva no canal. Se nenhum míssil russo cair na minha cabeça, até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.